Já está determinado que nós seremos salvos mediante a graça do Senhor, mas mediante também ao processo que nós devemos aceitar. Passar por ele, cantando o hino da vitória. Sabendo que o processo que nós passamos é para melhorar. É para nos aperfeiçoar. É para tirar de dentro de nós coisas, sentimentos que às vezes nós nem percebemos que temos ou que somos. O processo nada mais é do que isso. É melhorar, é trabalhar dentro de nós, no nosso caráter, é nos fazer pessoas melhores. E às vezes o processo dói. É a máquina de moer cana e você sai dali um bagaço. Humanamente falando, eu estou todo moído, eu estou todo destruído, eu estou todo acabado. A minha carne está acabada, mas o meu espírito está sendo fortalecido. Que a salvação, ela é conquistada. É nós não nos sabotarmos. O que é sabotar, Beth? Nos enganar. Achar que está tudo certo, que eu vou ser salvo. É deixar de cumprir princípios bíblicos. É deixar, de aceitar o processo. Eu não quero esse processo, porque está doendo. E o Senhor vai te levar no limite. Até você entender que o que te prende está aqui na sua mão a resposta. Mas eu estou orando, eu estou pedindo, eu estou clamando, a resposta não vem. Tem uma música do irmão Lázaro, parecido com o que eu falei. A resposta não vem. A resposta está aqui, ó. A resposta já veio e você não está enxergando. A resposta está aqui, ó. Conheço muita gente que está no processo, mas não abre mão do orgulho, da soberba, da mudança de padrão. Não dá valor à paz, está negociando a paz. Sabe o que é negociar a paz? É quando você tem uma solução para resolver um problema seu, mas aquela solução vai mexer muito com o seu eu. Com eu posso, eu tenho. O seu eu vai ter que diminuir para que essa resposta chegue. Aí você prefere viver um tormento, tanto espiritual quanto físico, atrasar a bênção do Senhor, do que liberar onde você está apegado. Enquanto isso, a máquina vai moendo aquela cana. Até a pessoa chegar no limite dela. O limite quando a cana passa é o quê? Não sai mais uma gota do caldo daquela cana. Então ela chegou no limite ali. O que eles vão fazer? Jogar lá para baixo, ela vai virar sisal. E o Senhor vai permitindo aquela pessoa sendo moída. E ela vai sendo moída. Até chegar lá no limite, esgotou, acabou. Quantas pessoas precisam chegar nesse limite? Até a última gota, para entender que Deus está trabalhando o eu dela. Para que ela venha diminuir perante o mundo, para que ele cresça dentro dela. Não, Beth, isso é forte. É muito forte. Até ela entender que Deus está trabalhando no eu, no caráter, no orgulho, na soberba. Desculpa falar a verdade, mas é isso que a gente vê por aí. Porque o Senhor trabalha na gente, Ele trabalha em nós, onde Ele acha necessário. É aquilo que às vezes a gente nem percebe que tem. Mas tem. Naamã era um homem orgulhoso, cheio de lepra, cheio de feridas pelo corpo. Tanto que Eliseu, quando mandou ele descer e mergulhar 7 vezes, ele achou um absurdo. Ele queria ser recebido com honra, porque o eu dentro dele, o orgulho dentro dele, quem é esse profeta que não me recebe?
que não sai de dentro de casa para falar comigo, mas ali Deus já estava trabalhando, ele recebeu um recado, vai lá e faz isso. Já havia uma palavra liberada sobre a vida dele, ele foi convencido pelos guardas dele, gente. Senão aquele homem não ia mergulhar 7 vezes. Os guardas falaram, o que custa você mergulhar 7 vezes? Porque aqueles homens que andavam com ele sabiam o tamanho do orgulho que aquele homem carregava com ele. Pela posse que ele tinha, pelo título que ele tinha. Ele tinha tudo e não tinha nada, porque ele não tinha paz, ele não tinha saúde, ele não tinha felicidade, ele não podia nem se relacionar fisicamente com ninguém, porque estava com o corpo todo cheio de feridas. Mas o orgulho dele, de achar um desaforo o homem de Deus não recebê-lo com toda a honra, mas foi convencido. Pois é, em tempo de acontecer isso. E quando aqueles guardas saíram e falaram, nós já viemos, o que custa, né, ir lá e mergulhar? E ele começa a se mergulhar ali. O que é mergulhar aqui para nós hoje? Mergulhar na palavra, gente. O Senhor está falando aqui, mergulha 7 vezes. Faz um propósito 7 vezes. Isso aqui é revelação inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Talvez você está passando aí por um processo de dor, de sofrimento. Faz um propósito com o Senhor. Não é jejum de tolo, não. É um propósito com o Senhor. Senhor, esses 7 dias eu vou orar, não vou murmurar, não vou falar nada, não vou fazer nada. Até que o Senhor me mostre onde eu estou sendo trabalhado. Eita! Isso é revelação divina. 7 dias, sem tomar decisão nenhuma. 7 dias, sem falar nada da sua vida para ninguém. 7 dias, sem conversar palavras que não acrescentam. 7 dias em intimidade com o Senhor. Para quê, Beth? Para que o Senhor me mostre por que que eu, ou para que eu, que é o melhor, estou passando por esse processo. Que Ele me mostre o que eu ainda não enxerguei. O que que Ele está querendo mudar dentro de mim. O meu apego, o meu orgulho, a minha soberba, o meu caráter. O que, Senhor? Que eu não estou enxergando. Porque o meu apego, o meu orgulho, a minha religiosidade fala tão alto dentro de mim que nem eu mesmo consigo enxergar isso. Então traga para a luz, Senhor. Por que que eu estou neste processo? Por que que eu estou igual uma cana sendo moída? O que o Senhor quer me mostrar? Onde eu devo melhorar? Isso vai me fazer perder a salvação? Pode perder, meu irmão. O seu processo de salvação pode ser abortado. E o Deus é tão maravilhoso, Deus é tão lindo, que Ele está permitindo você passar por esse processo para te dar a salvação, para te levar no caminho da salvação. Não basta estar sentado num banco de igreja, não, irmãos. Se nós não reconhecermos o que está dentro de nós, qual que é o lixo humano que está dentro de nós. Isso mesmo, Caroline, parabéns, eu faço isso, viu? Qual é o lixo humano que está dentro de nós? Que precisa ser tirado, colocado no saco e jogar lá fora para o gari levar. Esse lixo do eu nos afasta de Deus. Se nos afastou de Deus, está nos afastando de onde? Da salvação. Mas existe um abafamento, né? Porque isso tira o povo da presença da igreja, dos bancos. É pesado. Hoje a live está pesada para muitos aqui.
Eu entrei nessa live, não vou nem ficar, não era isso que eu queria ouvir, mas eu estou te dando a chave da sua vitória. Eu estou te entregando o que eu acordei e falei, Senhor, o que eu vou falar hoje? Ele falou salvação. É quando nós colocamos a nossa vida ali no altar do Senhor. Eu não abro a live por abrir, eu já falei para vocês. A hora que eu abro os olhos, eu já oro, já falo com o Senhor. O que o Senhor quer que eu fale? Nós queremos frutos nessa live. Graças a Deus nós estamos tendo. Nós queremos testemunhos. Essa semana o Senhor falou de chave, que está virando chave. Eu já estou vendo chave virar na minha vida, gente, essa semana. Estou dando o meu testemunho para vocês. Eu estou vendo chave virando na minha vida. Você já conseguiu ver alguma chave virando? A palavra foi liberada na segunda-feira. Você já conseguiu? Porque eu já estou vendo. E nós hoje é o quê? Quinta-feira. Ainda tem amanhã, ainda tem sábado, ainda tem domingo. Porque o Senhor não libera uma palavra, obrigada. O Senhor não libera uma palavra assim, dentro da palavra de qualquer jeito. Ela vai se cumprir. Ela vai vir à tona. Amém, Jesus. A glória a Jesus. Então nós vamos agradecer ao Senhor hoje. Vamos falar com o Senhor. Senhor, obrigada por essa oportunidade. Há quanto tempo, Pai, eu não escuto uma palavra assim de salvação? Tem quanto tempo que você não ouve a palavra salvação? Tem quanto tempo que você não... Ninguém explicou para você que tem um processo, que é a conversão, o processo. Ai, Beth, tem muito tempo. Sabe? E nós temos que ter cuidado também, irmãos. Lá em Hebreus, eu estou olhando o número aqui da palavra, Hebreus 12:12. 12:15, perdão. Vamos orar, Simone, em nome de Jesus. Ele já está aqui nas nossas orações. Entra, coloca o nome dele aí, ou você começa a seguir aí, tá? Coloca aí, você já colocou o pedido, nós oramos por todos os pedidos, tá bom, filha? Hebreus 12:15. Tendo cuidado, para que nenhum de vocês se privem da graça de Deus. Então, a graça é liberada? É. Nós estamos debaixo da graça? Estamos. Por quê? Porque Jesus veio, nós estamos debaixo da graça. Obrigada, Deus, por falar comigo. Hoje eu tive uma resposta. Amém, linda. Deus abençoe. Vamos, pode colocar nos pedidos aí, tá? Não são ignorados, não. As intercessoras já vão orando. O que pode, gente, nos afastar da graça do Senhor? Amargura. Vou falar um pouquinho de amargura. Por que às vezes algumas pessoas, tudo vem mais fácil, elas conseguem, e as pessoas até começam assim a identificar que elas estão debaixo de uma graça, de algo diferente. Você já conviveu com alguém, você já conversou com alguém que você fala assim, não, essa pessoa, ela é diferente, ela tem uma luz, ela tem uma graça do Senhor. Não é que a pessoa é melhor não, do que você não. A graça é dada a todo aquele que nele crê, a toda criatura, a todo filho de Deus, nem a criatura, a todo aquele que nele crê, a graça é dada a essa pessoa. Pela graça. Sois salvos, não é assim? Mas o que nos distancia da graça de Deus? Por que para umas é fácil e outros não? Mesmo estando lá no primeiro banco da igreja. Às vezes aquela pessoa é amargurada, é rancorosa. Não perdoa, sendo que Jesus mandou perdoar 70 vezes 7. Fala até da boca para fora, não, mas eu já perdoei.
mas está sempre tocando no assunto. Várias vezes, quando ela toca, aquilo ainda dói, não perdoou. E com o Senhor não se brinca, Ele conhece o nosso coração. Ele conhece o nosso coração. Ele sabe se você verdadeiramente perdoou. Ele sabe se você tem um coração cheio de amargura. Tem pessoa que você não pode falar uma palavrinha com ela. Ela recolhe, ela se fecha, ela para de fazer o que ela estava fazendo. Uma palavra que você comenta. Tem pessoas, quem já conviveu com pessoas que às vezes até para você falar é como se você pisasse em ovos. Qualquer coisinha ela se ofende, qualquer coisinha ela muda a ideia, qualquer coisinha ela estava fazendo uma coisa e para de fazer, porque você tocou naquele assunto com ela. Eu já vi várias pessoas. Agora eu pergunto para você, o que está dentro desse coração? Toda pessoa que para você conversar tem que pisar em ovos, porque senão machuca, ela vai ser tratada. Ela vai precisar crescer. Está cheio de cura interior para fazer. Se você faz um comentário, ela se fecha igual aquela ostra, sabe? Quando você põe o dedo lá para se defender, se proteger. Essa amargura que ela tem afasta da graça do Senhor. As coisas de Deus são leves, gente. Não adianta ser religioso, tá em todo culto, tá em toda missa, tá em todo lugar, e, sabe, orando o dia inteiro, pelas madrugadas, pela noite, com o coração amargurado. Não adianta. Deus não é bobo. Deus conhece o coração. Deus conhece se você tem um coração perdoador. Deus conhece se você guarda amargura. Deus conhece se você é estourado, é estourada. Quem é estourado, quem é estourada precisa de libertação. Por que eu falo isso? Porque um dia eu fui. Isso não condiz com o fruto dos espíritos. Não condiz com o fruto do Espírito Santo de Deus. Esses 5 minutos não condiz com o Espírito Santo de Deus. Precisa ser trabalhado. Precisa reconhecer, precisa libertar disso. Se não é do Espírito Santo de Deus, de quem é? Aquele de repente, falta de domínio próprio. O que a palavra fala sobre o fruto do Espírito Santo de Deus? Mansidão, bondade, longevidade, tudo age. Glória a Deus, felicidade. Felicidade é consequência, não é fruto. Mas é assim. Então o seu comportamento, as suas atitudes, as suas reações estão de acordo com a palavra do Senhor? Não, Beth, não estão. Então o Senhor está trabalhando com você nessa área. Por isso que às vezes você está nesse processo. Orgulho é fruto do Espírito Santo de Deus. Soberba é fruto do Espírito Santo de Deus. Apego emocional é fruto do Espírito Santo de Deus. É só fazer isso. É fruto ou não é? O que não é, eu vou tirar da minha vida. O que é, vai ficar. Pesquisa sobre os frutos do Espírito Santo de Deus. É só pesquisar. É mansidão, é domínio próprio. Domínio próprio é controle emocional. É paz para resolver uma coisa. Isso que eu estou falando da minha boca, não é o que está na Bíblia, mas é paz, porque se você tem domínio, você tem paz. Sabe?
E o Senhor está falando. Se tem alguém apegado aqui, eu vou te dar um testemunho. Você que está apegado a bens materiais, está vivendo aí um caos, mas não abre mão do recurso que você tem para resolver sua vida. Isso é apego emocional. Isso não condiz com o fruto do Espírito Santo. Ah, Beth, mas se eu perder, vai ficar difícil depois eu conquistar outro. Olha, eu creio no Deus, que Ele pode te dar em 1 ano o que você levaria 10 anos para conquistar. Eu creio num Deus que a hora que você tomar posição e passar nessa prova, nesse teste, outras portas se abrirão para você. É esse o Deus que eu creio, é esse o Deus que eu prego. Ele não está preocupado com o que você está perdendo para resolver a sua paz, porque a sua paz está ligado no propósito, e o propósito é você reconstruir sua vida, do jeito que Ele quer, não do jeito que você sempre construiu e chegou no nível que está. O Senhor está tocando para falar aqui, porque tem empresários aqui vivendo isso, que às vezes vão ter que perder para ganhar. É com você? Amém. Tá vendo, gente? Isso é a maior revelação que tem. A gente fica falando as coisas, tem hora que eu começo a falar umas coisas aqui que eu falo, meu Deus, eu fico com medo de estar ofendendo alguém, sabe? Ou meio que jogando indireta para alguém, eu fico muito preocupada com isso, mas eu não conheço a vida de vocês pessoalmente. Mas eu preocupo, eu não quero estar aqui jogando indireta, eu não posso fazer isso com a palavra do Senhor. E eu fico feliz quando alguém aqui, eu estou pregando uma coisa mais assim, e a pessoa fala, é comigo. Admite, assume. Essa pessoa recebeu a palavra, então eu sei que o Senhor hoje está fazendo e vai fazer na vida desta pessoa. Amém? Que bom que você falou, porque eu vejo muitas pessoas apegadas a bens materiais, estão ali sendo moídas, mas não soltam. Ah, porque lá na frente o Senhor dá tudo novo, de maneira melhor, com muito mais paz, com muito mais equilíbrio. Sabe, o que Deus dá, o inimigo não rouba. Ô, minha linda aqui, Roseli, irmã, abre mão desses brincos, meu Deus do céu. Aqui nós não pregamos doutrina, filha, isso aí tá preso lá no Velho Testamento, tá? Eu não me preocupo com meus brincos, não vou abrir mão dos meus brincos, não vou abrir mão dos meus... Amém? Eu não prego religiosidade. Deus olha o coração e vou te dar um testemunho para você que está aqui. Não posso deixar de dar esse testemunho. Para essas pessoas que são religiosas, que estão presas lá no Velho Testamento, com um coração diferente da palavra do Senhor. Não estou falando que é seu caso, irmã, mas eu vou dar esse testemunho. Não vou deixar isso passar ileso, não. Por quê? Porque tem outras pessoas aqui que precisam aprender. Há muitos anos na confecção, eu tinha uma parte de bordados, de pedrarias, que o Senhor me revelou, que o Senhor me deu. Para começar, a pessoa que me ganhou para Jesus, chegou para mim com a religiosidade dela, irmã, não pode vender roupa para essas pessoas assim, de alcinha. Aí a mulher que me ganhou para Jesus, religiosa. E eu falei, como assim não pode? Não, irmã, você tem que vender roupa só para crente. Eu falei para ela, irmã, você está errada, me perdoa. Mas essas roupas que eu vendo aqui, de alcinha, blusinha de alcinha, todas são ungidas, dizimadas. Eu levo o tecido até para o monte, oramos em cima dele, pedimos ao Senhor que toque nessas vidas que não estão libertas, porque essas vidas que vão comprar de mim. A irmã calou a boca. Eu falei, o que adianta, irmã, eu trazer uma roupa aqui para vender para crente se o mundo está carente? Se o mundo está carente, eu quero é que prostituta venha comprar minha blusa. Porque quando ela chega, ela é atraída na minha barraca por uma blusa, eu tenho oportunidade de falar de Jesus para ela. Então isso aqui é a isca que eu jogo.
E quantas mulheres do mundo eu tive a oportunidade de falar de Jesus dentro da minha barraca? Quantas pessoas manifestaram dentro da minha barraca porque foram atraídas pela blusa de alcinha que eu vendia? Eu nunca usei, mas elas usavam. Nós temos que ter sabedoria do Senhor. Irmã, eu prego para médico, eu prego para advogado, eu prego para político, sabia? Eu vou dentro de gabinete pastoral. E um dia o Senhor falou para mim, cada um tem uma isca. Quem não é religioso aqui sabe por que eu uso isso aqui. Eu não uso isso aqui para sedução. Aí que está a diferença. Eu vou te dar um outro testemunho. Eu tinha bordados ali naquelas calças jeans, na época. E eu estava contratando bordadeiras. Aí chegou uma irmã lá em casa, na época eu era novinha convertida. Sabe? Chegou uma irmã lá em casa, cabelão, saião, blusa até aqui. A senhora colocou o anúncio, falei, sim, coloquei. Eu queria aprender a bordar, eu queria bordar para a senhora. Eu falei, amém, que coisa boa, nova convertida. E passei os bordados para ela, coincidente, ela morava no meu bairro. As pedrarias dela acabaram. E ela me ligou, irmã, minhas pedras acabaram. Não tem como eu bordar mais. E eu precisava do bordado, o que eu fiz? Eu peguei a pedraria para ela não sair da casa dela e fui na casa dela levar as pedrarias para ela. Toquei, sem falar que eu ia. Quando eu toquei o interfone da casa daquela mulher, sabe o que aconteceu, irmã? Aquela mulher saiu com um shortinho de lycra, com a bunda toda de fora. Eu vou falar rasgado, porque tá falando rasgado comigo. Saiu do lado de fora do portão com shortinho de lycra, com topzinho cá em cima. Cada um ele trabalha de um jeito. Irmã, se ele te libertou, glória a Deus, aleluia, eu respeito, porque ele sabe o limite da senhora. Ele sabe o meu limite, ele sabe o limite da senhora. Tem pessoas que realmente precisam ser doutrinadas, porque senão só Jesus na causa. Eu não preciso de ser doutrinada, porque eu conheço o meu caráter, eu conheço a minha pessoa, eu conheço o que eu prego para vocês, eu vivo aqui, pronto, acabou. E quando eu cheguei naquele portão, aquela mulher me recebeu seminua. E eu olhei aquela mulher da cabeça à planta dos pés e falei, uai, que é isso? E se fosse um homem ali? Quer dizer que a pessoa na rua é uma coisa e dentro de casa é outra? Não, minha irmã, se você usa saião na rua, você usa dentro de casa. Se você usa saião na rua, você usa quando você for abrir esse portão. Porque o Espírito Santo está na rua, o Espírito Santo está dentro da sua casa, o Espírito Santo está dentro desse ônibus, o Espírito Santo está em qualquer lugar. Estou errada, povo de Deus. Me diga aí se eu estou errada. Porque não adianta querer dar um de santo sem ser santo. Tem gente que quer ser mais santo do que os santos. Você sabia disso? Tem gente que torna cristão que quer ser mais santo do que os santos. Então, quando você sair de saião, assume o saião. É dentro de casa, é na rua, é no ônibus, é na igreja, onde for. Na praia, tá, irmã? Na praia. Porque não adianta usar saião aqui no bairro que você mora, na cidade, que você mora, chega na praia, você tá pelada. Não adianta não. Até na hora de dormir, falou tudo. Até na hora do sexo, falou tudo. Agora, não é o meu brinco que vai definir meu caráter. Não é meus anéis que vai definir meu caráter. Vai continuar aqui. Se um dia eu converti em 1998, se um dia o Espírito Santo me tocar, o Espírito Santo de Deus me tocar,
Eu largo tudo para te servir, Senhor. Mas o que ele falou para mim é o que eu faço. Sou assim, vou continuar assim e não vou perder minha salvação por isso. Por quê? Porque o Senhor conhece meu coração, conhece o meu caráter, começa a minha índole. Se eu uso calça comprida dentro de casa, eu estou usando lá fora. Praia. Eu ia muito à praia. Tem quanto tempo que eu não piso numa praia? E se eu for hoje, o meu comportamento não é mais de antigamente. Batom. Uso. Eu conheço, gente. Vou falar que eu conheço. Vou falar de casamento com vocês. O que a religiosidade faz com a vida de uma pessoa? Eu conheço pastores desse aí, ó, desse tipo aí. Não usa o brinco, não usa o anel, não usa nada. O casamento está todo destruído dentro de casa. Não estou falando da boca para fora, eu estou falando de pessoas que eu conheço. A mulher não tem um adorno. Mas também não tem uma foto dela nas redes sociais com o marido. O homem está sempre viajando, ela não. Que hipocrisia é essa? Isso é hipocrisia. Prega família, mas não vive família. Prega religiosidade, mas não vive a religiosidade. Prega casamento, mas não vive o casamento. Então a gente tem que pregar o que vive. Se amanhã, eu já falei para vocês, se amanhã eu sou falha e pecadora, se amanhã eu cair, eu vou chegar aqui e falar, gente, hoje eu não vou pregar mais. Porque eu não estou totalmente na presença do Senhor. Pronto, acabou. Eu já vi pessoas testemunhas de Jeová. Ao vivo e a cores. Você passa na rua, elas estão de saião, igual velha, né? Saião, que estão tudo assim. O dia inteiro lá postada, encostada no muro lá, pregando, falando tal. Não tem nada de religião, não vou questionar. Não concordo, mas também não vou entrar nesse mérito aqui. Encontro com uma abençoada dessas num velório. No velório, que geralmente você vai mais coberta, mais tampada, né? A mulher tá lá com a roupa molinha, toda transparente, toda esquisita lá, de alcinha. Eu falei, vai entender, gente, o que passa na cabeça de um povo desse? Até onde está convertido uma pessoa dessa? Vai entender. Mas eu tenho que falar, irmã, porque isso não é religião, isso é seita. Não vou esconder. Eu não falo de nome de pastor, não falo nome de denominação, mas essa aqui eu tive que falar. Então, olha, tudo por causa do assunto salvação. É mexer numa caixa de marimbondo. Agora eu vou aproveitar isso aí, vou falar para vocês. Seja o que você é dentro de casa, seja na rua. Eu uso maquiagem sim, é isso aqui que vocês estão vendo. Uso maquiagem, uso esmalte, uso brinco. Uso em casa e uso na rua. Não é isso que vai definir meu caráter, não é isso que vai definir a minha salvação. Eu não estou presa lá no Velho Testamento. Eu aprendo com o Velho Testamento a seguir, ficar mais perto de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, povo de Deus? Foi ótimo esse assunto. Eu fico meio assim, porque cobrar é muito fácil, né? Cobrar é muito fácil. Mas eu pergunto, o que você está fazendo para o reino de Deus quando você está cobrando? Porque muitas vezes as pessoas entram no nosso perfil. Não estou falando que é o caso dessa irmã, porque eu não conheço, não vi, não visitei, também nem vou visitar. Mas já aconteceu de pessoas virem aqui fazer crítica, e quando eu vou no perfil da pessoa, 50 seguidores, 30 seguidores, não tem uma palavra de Deus. Tem vídeo de outras coisas, menos da palavra de Deus, e se acha no direito de vir criticar quem está fazendo a obra.
Você já foi lá e nada de Deus? Obrigada, Simone, por você responder. A Simone é esperta. Enquanto ela está aqui falando, ela já foi lá no perfil da pessoa, já olhou se é de Deus ou se não é e vem cá. Tá vendo, gente? O que o inimigo faz? Você já foi lá então, Simone? Já olhou? Gente, para vocês cobrar alguma coisa de alguém, sua vida tem que estar no altar do Senhor. Não brinca com coisa séria, não. Não toque em ungido do Senhor, não. Está na palavra. Olha lá, rapidinho, com certeza. Simone é esperta demais. Confirmou o que eu falei para vocês. Geralmente são pessoas tão vazias, que não fazem nada para o reino de Deus, que ouve alguém falar alguma coisa e vai lá e... Aí escuta o que não precisa, né? Nem um vídeo, nada a ver. Tá vendo? Deixa pra lá. Foi bom que nós aprendemos e eu falei o que tinha que ser falado. Eu gosto. Vamos lá, pipocar. Adoro quando toca num assunto, gente, que mexe numa caixa de marimbondo. Agora foi bom que vocês também estão me conhecendo. Essa Beth que vocês estão vendo aqui é a Beth do meu dia a dia. Devo satisfação somente a Deus. Ontem nós falamos, né, de comentários que a gente não pode, isso é para impedir a obra do Senhor, e eu vou impedir? Não, eu vou falar mais. Quanto mais me cutuca, mais eu vou explodir, mais eu vou contar, mais eu vou falar, e não vou calar. Não vou calar para o inimigo, não. Mexeu, escuta. Porque a gente percebe quando é de Deus, quando não é. Igual a irmã falou, não fala de religião que não é legal. Ô, gente... Às vezes nós temos que falar algumas religiões aqui também, por quê? Porque já é comprovado que não é religião, não é, são seitas. O que é seita, Beth? Seita é aquilo que acrescenta. Tem muitas religiões aí que elas têm a Bíblia, mas elas acrescentam um livro que você deve seguir o livro. Então, elas desviam você do foco da Bíblia. É como, por exemplo, eu tenho meus livros, eu pegasse o meu livro aqui e falava, gente, tem a Bíblia, mas você tem que seguir aquele livro lá que eu escrevi. Quem sou eu? E eu vou criar uma religião em cima disso. Eu tenho a Bíblia, eu não aceito Jesus como mestre, como Senhor e Salvador, vocês sabiam disso? Jesus não é filho de Deus, para essa religião que eu falei. Eu tenho o meu livro e vocês têm que seguir o meu livro. Onde está Deus nisso? Tem religião que não aceita a Trindade, sendo que a Bíblia fala que Deus deu seu único filho por amor, João 3,16, sendo que a Bíblia fala de Gênesis e Apocalipse do Espírito, lá que o Espírito de Deus pairava sobre as águas na criação do mundo. Então o Espírito de Deus já estava desde a criação. Gênesis fala do Espírito de Deus e Deus fala do Filho e não aceitam. De onde tiraram isso? Nós temos outra religião aí, americana, que também tem o livro deles ali. É tão simples, gente, isso aqui é tão simples. Vocês não reparam a minha bibliazinha, não, que essa daqui é de estudo, diário, então ela é velhinha. É tão simples, graças a Deus que ela é bem velhinha, significa que eu leio muito. Ó, leio muito, é toda riscada, é toda marcada. Então, se não aceita, se está fora do contexto, se está fora... Não tem que seguir. É tão simples seguir Jesus, é tão simples. Nós é que complicamos. Tudo isso que aconteceu aqui está dentro da palavra, a palavra de salvação. Pessoas assim, às vezes perdem salvação, anula a graça de Deus na vida delas, não colaboram com a parte delas para conseguir a salvação.
E com isso elas vão fazendo o quê? Elas vão se privando da graça do Senhor. A graça de Deus, gente, ela não age sozinha. Nós temos que colaborar com a graça do Senhor para chegar à salvação. Fazer a nossa parte, porque o Senhor está fazendo a dele, ele já liberou. Então nós temos o quê? Que fazer a nossa parte, fortalecendo na graça dele. Dia após dia, debaixo da sua graça, Senhor, eu estou sendo fortalecida. Eu estou tentando melhorar a minha vida para chegar à salvação. É dia após dia. Temos muitas palavras, eu estou lendo aqui as palavras que eu separei para vocês, que falam de tudo isso que nós estamos falando aqui. 1 Pedro 1,10 fala da salvação. 2 Pedro 3,18 fala da graça do Senhor. 1 Coríntios 6,1, que nós somos cooperadores de Deus. Cooperadores, para quê? Para alcançar a salvação. Então quer dizer que a graça e nós trabalhamos em conjunto com a graça do Senhor. Para que se estabeleça o reino dele em nós. Nós temos que trabalhar em conjunto com essa graça. Paulo, em Gálatas 2,21, eu não anulo a graça de Deus. Tem cooperação da minha parte. O próprio Paulo falou isso. Hebreus 12,15, tenho cuidado que nenhum de vós se prive da graça de Deus. Amargura, rancor, falta de perdão, tudo nos afasta da graça do Senhor. Lá em 1 João 5,13, é a certeza da salvação. Então é certo? Lá em 1 João 5,13, tem ou tendes, dependendo de alguma Bíblia, tem salvação, terás a salvação, tendes salvação. Nós temos que ter cuidado se nós estamos colaborando ou sabotando a nós mesmos. Nós somos ovelhas, e como ovelhas, está lá em João 10,28, falando das ovelhas do Senhor, nós temos que colaborar, nós temos que nos posicionar. Amém, povo de Deus? Podemos encerrar nossa live? Que live pesada, Beth. Olha, toda vez que vai aprofundar um assunto, que vai quebrar o mundo espiritual, a live é pesada. Não é para qualquer um, não. Parabéns para os 155 pessoas que ficaram na nossa live. Parabéns para vocês, que estão realmente buscando uma palavra verdadeira. E isso agrada, não é? Não. É o Senhor. Você está aqui ouvindo a palavra verdadeira do Senhor, agrada ao Senhor, não é a mim, não. E eu fico feliz, porque é uma palavra que muita gente está, vazando, não quer saber, não. Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida, todos vocês que ficaram para ouvir uma palavra de salvação. Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida, que a bênção do Senhor multiplique hoje algo que você tem buscado, que você tem pedido, que você tem clamado, que o Senhor abra hoje a porta para você. Que essa palavra tenha entrado no seu coração e feito a diferença. Que você aprendeu aqui coisas, que aprendeu sobre os adornos, que aprendeu sobre se posicionar quando o inimigo se levantar contra a sua vida, que aprendeu a observar, que aprendeu a separar, que aprendeu a não perder a salvação, que aprendeu que debaixo da graça nós estamos, mas que tem um processo, e esse processo tem que vigiar para que ele não seja abortado, que aprendeu a estar na obediência, que aprendeu a ser submisso, que falou, é isso que eu quero para mim. Você acha que isso não agradou o Senhor? Você acha que a partir de hoje alguma coisa não vai acontecer na sua vida diferente? Que os seus olhos espirituais não abriu? Espera para você ver essa semana.
Você acha que esses 7 dias que eu falei aqui, que você vai começar a fazer, quem está aí para tomar uma decisão séria, que você vai separar 7 dias e vai ficar você com Deus em silêncio, sem falar dos seus problemas, sem falar nada da sua vida com ninguém. Apenas, Senhor, me mostra o que precisa ser mudado dentro de mim para que eu entenda por que eu estou nesse processo, se é apego, se é o que for, Senhor, se é apego, se é alguma coisa que o Senhor venha me mostrar, orgulho, soberba, se eu sou arrogante, porque isso é a chave que vai ser destravada essa semana ainda na sua vida. Peça ao Senhor, que Ele vai falar com você. Começa às 6 horas, 6h05, 6h08, estourando 6h10. Que às vezes eu oro antes, aí atraso um pouquinho. Então, em nome de Jesus, gravar live, às vezes eu gravo, gente. Eu coloquei uma live lá no canal do YouTube, tem uma lá que eu gravei, semana que vem eu posto essa lá. Eu vou pôr uma vez por semana. Que é muito complicado pegar uma live e colocar lá, toma muito tempo. Como eu trabalho sozinha, né, para essas coisas fica difícil. Mas eu aviso assim que estiver lá. Que lá eu consigo gravar a live toda, em outras plataformas eu não consigo, é só picadinho. Tá bom? Eu tô colocando uns pedaços dela aqui e no Instagram também. Alguma coisa dessa aqui vai para as 2 redes hoje, Face e Instagram. Então, é isso. Desculpa se eu fiquei meio assim, mas tem hora que você tem que enfrentar. Não pode calar. Você tem que defender o reino de Deus nessa terra. Amém? Fica firme aí com o Senhor. Quem tem que sair não é nós, é o inimigo que tem que bater em retirada. E a pessoa às vezes vai pensar 10 vezes antes de falar besteira, né? E acabar pecando. Amém, povo de Deus, povo abençoado. Vamos embora então? Amanhã tem mais em nome de Jesus. Fica com Deus, um beijo no coração. Você que deixou seu pedido de oração, você que curtiu, você que presenteou, que o Senhor te abençoe assim, com toda a bênção do céu, que Ele multiplique para você. É investir no reino dEle, é colaborar com o reino dEle. Quem compartilhou também, muito, muito obrigada. Todos vocês são bênção aqui na nossa vida. Simone, obrigada de ter voltado. A cutucada valeu, né, filha? Glória a Deus, aleluia. Tô precisando cutucar a Lucila também. Sinto falta de vocês, gente. É isso. Às vezes as pessoas estão aqui, dão uma afastadinha, a gente vai lá e acha o perfil e dá uma cutucada, né? Ah, você estava aqui e não entrava. Aí faz falta. Glória a Jesus. É você que pensa. Amém. Que bom, então. Deus abençoe vocês. Mas entra, porque faz parte da nossa equipe aqui, né? Deus abençoe vocês. Deus multiplique na vida de vocês. E até amanhã, em nome de Jesus. Amém, povo de Deus? Fica com Deus. Tchau. Fui. Bye. Não quer nem desligar. Tem um negócio aqui de 144, 150. O que é isso? Falta 6 o que ali? Não quer desligar. Ah, estrelas. O que é isso? Sei não. Mas tá tudo certo. Vamos tentar, gente. Eu tô tentando desligar, mas não quer desligar. Agora sim. Com Deus, povo. Até amanhã.